Numa área de favela chamada Salia Sahibu Banzuar, havia uma jovem mãe chamada Sukhanti. Ela precisava de dinheiro e ia vender a propriedade que tinha, mas nada deu certo. Então, ela decidiu vender seu filho, Budia Singh, para um comerciante de pulseiras por $10. Ela ordenou que o comerciante cuidasse e treinasse Budia para trabalhar. Enquanto isso, em outro lugar, a comunidade está realizando uma manifestação para rejeitar o despejo de seu assentamento. Por outro lado, um homem chamado Bharanti Das, que trabalha como técnico de judô, foi imediatamente informado por várias pessoas para lidar com os manifestantes. Lá, ele então disse aos manifestantes que se as residências deles fossem despejadas, eles receberiam compensação e casas permanentes seriam construídas. Ouvindo as palavras de Duranshi, é claro que os manifestantes não acreditaram imediatamente, mas, felizmente, ele conseguiu convencer aos manifestantes, de modo que os distúrbios puderam ser resolvidos. Depois disso, Bharanti foi a uma favela que acabou sendo o complexo de casas de Sakani. Lá, ele também aproveitou para visitar a casa de Sir Kendi. Sukhanti contou a Bharanti que o telhado de sua casa estava vazando e não havia fornecimento de água limpa. Ouvindo isso, ele prometeu ajudar a casa dela a ser reparada. Depois disso, ele perguntou sobre o paradeiro de Budia, mas Sukhanti ficou em silêncio. Enquanto isso, a condição de Budia era muito preocupante. Ele estava faminto, não era alimentado pelo comerciante de pulseiras e era espancado, mas Budia ousou revidar atirando uma garrafa nele e se escondendo imediatamente. Mas droga, Budia foi pego novamente e espancado até chorar. Logo depois disso, Bharanti chega para salvá-lo. O comerciante de pulseiras recusou, porque sentiu que havia comprado Budia. Finalmente, Bharanti substitui o dinheiro do comerciante de pulseiras para libertar Budia e diz que vai bater nele se ele ousar tocar em Budia novamente. No dia seguinte, a esposa de Duran, Gita, diz ao marido que ela quer ter um filho biológico. Brincando, ele disse que Kira já tinha muitos filhos. Um dia, Duranti junta-se à equipe de sucesso e ao líder do partido de oposição que concorrerá a governador, chamado Patani. Em sua campanha, Putanik prometeu reconstruir permanentemente as casas dos residentes despejados. Isso certamente recebeu imediatamente uma boa resposta da comunidade, de modo que Putanik ficou imediatamente orgulhoso, e à noite, Pothani dá dinheiro a Bharanti por ajudar em sua campanha. Depois disso, o Bharanti visitou Budia, que estava sendo tratado no hospital devido a uma surra de um comerciante de pulseiras. Após se recuperar, Bharanti levou Budian à sua mãe, mas Sukhanti quer que Budian viva com ele porque ela não tem dinheiro para sustentar a vida de Budia. Quando você chega em casa, Kita rejeita se Budio morasse em sua casa, porque eles já cuidavam de 22 órfãos, mas depois de ver a inocência de Budio, ela se derreteu e o aceitou para morar em sua casa. Pela manhã, como de costume, as crianças levantaram-se para fazer atividade. Uma criança tenta acordar Budia, mas ele descobre que Budia estava esperando na cama. Isso fez com que ele fosse intimidado por essa criança. Não aceitando ser intimidado, Budia então o empurrou até ele cair. Por suas ações, Bharanti pune Budiad para correr ao redor do campo, e ele não permite parar até Bharanti dizer para parar. Ele e sua esposa então saíram para cuidar de seus negócios por horas e se esqueceram de Budia. Enquanto isso, as crianças disseram que desde manhã Budia havia corrido e não pararia. Ouvindo isso, Bharanti e Gita entraram em pânico. Eles imediatamente verificaram a condição de Budia, mas ele não estava cansado e riu. Em vez disso, à noite, ele estava assistindo a transmissão da maratona na TV. Lá, ele pensou em Budia no campo de corrida. No dia seguinte, ele convida Budia para uma corrida matinal. Eles então correram juntos, e a partir daí, tornaram-se mais próximos. Ele disse que gostava de correr. Depois de correr, Duranti leva Budia ao seu médico pessoal. Duranti diz que Budia já correu 5 quilômetros. Isso é algo muito extraordinário, considerando a idade de Budio, que tinha apenas 5 anos. Após o médico verificar sua condição, descobriu-se que a condição de Budio estava bem. Como recompensa pelos feitos de Budia, Bharanti lhe dá novos sapatos, e para que as outras crianças não fiquem com ciúmes, Gita então lhes dá doces. Depois de conhecer o talento possuído por Budia, Bharanti tornou-se mais focado em orientar Budia. Ele até prometeu a Budia uma bicicleta se ele estivesse animado para treinar com ele. Em seguida, na festa de aniversário de guerra da polícia de Pupan, Bharanti
Berenshi pediu ajuda a Patani para que Budia pudesse aparecer no programa. Com a ajuda de Putanik, finalmente Budia foi capaz de aparecer no programa e mostrar seu talento para correr na frente de muitas pessoas por 7 rodadas, mesmo sem beber água. Budion conseguiu completar 7 rodadas. Então, por seus feitos, Budia foi inundado de elogios. Então, Durantia pretende enviar Budia à melhor escola particular da cidade, candidatando-se a uma bolsa de atleta. Mas Budian não foi aceito porque sua idade ainda não era suficiente. Mas Berenshi não desistiu. Ele pediu ajuda a Patani para que Budia pudesse estudar naquela escola. Com a ajuda de Patanik, finalmente Budia pode ir à escola. Depois disso, Budia continuou a praticar corrida com entusiasmo, começando de uma distância de 5 km, 21 km, 25 km, 30 km e continuar a crescer até atingir 48 km, juntamente com o quão duro Budia ao praticar até que o sapato tivesse um buraco. Então, o raro talento de Budia foi cheirado pelos jornais nacionais. Isso se tornou um tópico de discussão entre várias partes, porque, segundo alguns círculos, é um ato de exploração, considerando que Budia tinha apenas 5 anos e meio. As conquistas de Buti House tornaram-se o orgulho do povo de Bubeswar. Baranti então o presenteia com novos sapatos. Não só isso, Putanik também deu a Butia uma bicicleta como presente. Ele também prometeu patrociná-lo. Em seguida, para aluguel, ele realizou uma cerimônia religiosa para adotar Budia como filho, e desde então, Budia tornou-se legalmente o filho de Daranti. Algum tempo depois, Gita deu à luz um filho chamado Mois. Um dia, Burenshi e Gida foram visitados por um jornalista da América que queria fazer um documentário sobre eles. Lá, Akita mostra as medalhas que eles conseguiram quando eram atletas gel. Ao lado, Hunt pretende registrar Budian para participar da maratona de 21 km em Delhi. No entanto, o comitê não permitiu que ele participasse da competição porque Budia ainda não tinha 12 anos. Como resultado, um dos patrocinadores de Budio fica com raiva dele e diz se ele perde patrocinar uma criança inútil. Ouvindo isso, Berenshi ficou com raiva na disputa que ocorreu e tornou-se uma tendência nas notícias. Por outro lado, o Ministério da Proteção à Criança também falou e disse que Baranti estava apenas tentando ficar famoso e procurando sensações. E por outro lado, Varanchi também realizou uma coletiva de imprensa sobre os cidadãos de Bubeswar. No evento, ele disse se Butia quebraria um novo recorde, onde ele correria uma maratona de 70 quilômetros, começando da cidade de Puri até Bubaswar. Ouvindo isso, os repórteres perguntaram sobre o plano de Berenshi, porque é uma coisa impossível e muito arriscada. Além disso, Budia ainda não tinha 6 anos. Algumas partes se opuseram ao plano, porque era muito arriscado para uma criança da idade de Budio. Kita também tentou persuadir seu marido a cancelar o evento, mas ele insistiu em realizar o evento. Graças à ajuda de Put-Tuning, finalmente o evento obteve permissão da polícia, e havia 400 pessoas dispostas a correr com Budia. Por outro lado, Sukhantai, que agora tem um namorado, viu um outdoor sobre Budia, que iria correr uma maratona de 70 quilômetros. O namorado de Sukhanti usou isso para atrair doações para os residentes, sob o pretexto de correr a maratona de Budia. Após obter permissão, várias preparações foram então feitas para a maratona budista. No dia anterior à implementação, o ministro da Proteção à Criança contatou a polícia para realizar um teste de doping em Budia. Felizmente, ele testou negativo e, finalmente, o dia da maratona de Butia chegou. Milhares de pessoas se reuniram no complexo do templo Jagannatha para iluminar o evento. Os sacerdotes também oraram por Budias para que ele fosse dado suavidade e segurança. Exatamente às 4h30 da manhã, Budia começou do complexo do templo Jagannatha, acompanhado por centenas de pessoas. Não só isso, Budia também foi escoltado por várias equipes médicas da polícia e jornalistas que também participaram da captura do evento. Todos que conheciam Budia o aplaudiram e assistiram pela televisão. Por outro lado, o Ministério da Proteção à Criança e a Comissão de Proteção à Criança estão cada vez mais irritados com o evento porque é considerado um ato de exploração de crianças. No terceiro dia de correr uma maratona, Budia começou a sentir-se cansado e com sede, até que ele alucinou com sua bebida gelada favorita. Mas Baranti ainda não dá a Budia uma bebida.
Isso fez com que Gita, que estava assistindo pela televisão, se sentisse decepcionada com seu marido. Depois de uma longa corrida, Budia finalmente chegou à entrada da cidade de Bhubaneswar e precisava de mais 5 quilômetros até a linha de chegada. Mas de repente, Budia desmaiou de desidratação. Portanto, Budia recebeu imediatamente assistência médica de emergência da equipe médica. O incidente tornou-se imediatamente uma notícia viral, e não foram poucas as pessoas que também criticaram a ação, porque é considerada ter excedido o limite, onde uma criança que tinha apenas 6 anos correu até 65 quilômetros. Depois que Budia recebeu tratamento, ele então voltou aos seus sentidos, e na frente de muitas pessoas, ele disse se não estava cansado, e correria 100 quilômetros ao lado. Hunt e os residentes de Bhubaneswar celebraram o sucesso de Budia em quebrar o recorde ao correr uma distância de 65 quilômetros. Por outro lado, o Ministério e a Comissão de Proteção à Criança, que não gostaram disso, pediram à polícia para pegar Budia da casa de Baranti. Pela manhã, o ministro da Proteção à Criança transmitiu à mídia os resultados do exame de Budia no hospital. Os médicos diagnosticaram Lídia com anemia, desnutrição e uma corrida cardíaca anormal. Portanto, o governo proibiu Budia de correr uma maratona até ele ter 12 anos, e se violado, os organizadores em Berente como treinadores receberão penalidades criminais. Mas a declaração do ministro foi contestada por várias partes, incluindo o Dr. Pessoal Varenchi, que havia lidado com a saúde de Budia. Ele disse que a declaração não podia ser contabilizada porque ele conhecia a condição de Budio, bem como Patani, que apelou ao governo para apoiar e facilitar o talento de Budia. Por causa dessa ação, a comunidade então realizou uma manifestação em frente aos escritórios do Ministério e da Comissão de Proteção à Criança. Eles pedem ao Ministério para suspender a proibição de correr contra Budia. Atendendo aos pedidos dos manifestantes, o governo realizou uma reunião de consulta. No entanto, o que foi discutido na reunião não discutiu soluções para os problemas de Budio, mas em vez disso, o principal ministro quer que seu partido vença para que possa manter o poder e continuar a se envolver em corrupção. O outro lado, Branchi, também foi acusado de explorar crianças e desviar doações coletadas da comunidade para Budia pelo chefe da Comissão de Proteção à Criança. Mas foi Barenchi que sentiu que não fez isso. Foi direto ao presidente da Comissão de Proteção à Criança e o espancou. Então, Sukhanti pede a promessa de Baranti de consertar a casa. Lá, ele diz que ajudará Sukhanti se ele tiver dinheiro. Depois disso, Budia foi levado para casa por Sukhanti, mas Baranti, em vez disso, a acusou e ao seu namorado de denunciá-lo à polícia por acusações de desvio de fundos e tortura de Budia. Mas no final, ele foi liberado depois que o pós-mortem de Brunchi em Hunt equilibrou-se apenas a algumas dezenas de dólares e não o que ele foi acusado. Então, o governo assumiu Budia de Baranti e também de Sukhanti. Budia foi então colocado na casa do atleta do governo e não foi permitido correr até a idade de 12 anos. Sabendo disso, Baranchi desiludiu-se com as ações tomadas pelo governo e, sob a chuva torrencial, ele chorou pelo que aconteceu. Alguns dias depois, Durante visitou Budia na casa do atleta do governo. Há uma cena que eles sentem falta um do outro quando capazes de sair, mas Budia o proíbe e pede a Hunt para acompanhá-lo um pouco mais. Mas o guarda da casa do atleta do governo só lhe deu alguns minutos. Na véspera de Ano Novo, mas Hunt comemora a véspera de Ano Novo com sua família e filhos adotivos felizes, e isso é inversamente proporcional à condição de Budia, que se sente solitário, e aquela noite havia alguém que queria conhecer, Durante, mas de repente, essa pessoa misteriosa o arrasta para cima até a morte. A notícia da morte de Durante, de ser arrasta para cima por uma pessoa desconhecida, chocou muitos e se tornou um tópico de tendência. E no dia do funeral de Baranti, todos pareciam tristes e perdidos, incluindo Budia, que também estava chorando. Chegamos ao fim do recap do filme Budia Singh. Inscreva-se no canal e deixe seu like para mais vídeos. Minha nota para esse filme é 6 de 10. Comente sua nota que eu darei coração. Assiste esse vídeo aí.